Salve, salve galerinha, olha nós aqui de novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. E hoje, nesta aula, estudaremos as vozes verbais, isto mesmo, estudaremos as vozes do verbo. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Dá o seu joinha, dá o seu like, faça seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E claro, não se inscreveu? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Mas vamos que vamos, comecemos a aula agora. As vozes verbais ou vozes do verbo, na verdade, são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica, recebe, ou até mesmo se ele pratica e recebe simultaneamente a ação expressa pelo verbo. Essas vozes verbais, por sua vez, podem ser de três tipos: ativa, passiva e reflexiva. O que vai caracterizar cada uma dessas vozes verbais é o que nós veremos a partir de agora. Nós iniciaremos pela voz ativa. Na voz ativa, o sujeito ele é agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Observemos os exemplos a seguir. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem tomou o café da manhã logo cedo? Bia. Portanto, Bia é o sujeito da oração. Sujeito agente, porque é a Bia a responsável pela ação expressa pelo verbo. Tá ok? Então, Bia é o sujeito agente e tomou é o verbo que está na voz ativa. Tranquilo? O próximo exemplo é: aspiramos a casa toda. O verbo desta oração, que está na voz ativa, é o verbo aspiramos. O sujeito ele é agente, embora ele esteja elíptico, seja desinencial, mas o sujeito, nós, é o responsável pela ação expressa pelo verbo. O sujeito nós é o agente, é ele quem realiza a ação expressa pelo verbo. Belezinha? Terceiro exemplo é: já fiz o trabalho. Quem já fez o trabalho? Eu. O trabalho foi feito por alguém. Quem o realizou? Quem desenvolveu esta ação é o sujeito também desinencial, eu. Portanto, eu, sujeito, agente, fiz é o verbo que está na voz ativa, pois indica que o sujeito realiza a ação expressa pelo verbo. Tranquilíssimo? Próxima voz a ser observada é a voz passiva. A voz ativa, o sujeito é o responsável pela ação expressa pelo verbo. Já na voz passiva, o sujeito é paciente. Com outras palavras, ele não pratica a ação, mas recebe, mas sofre a ação expressa pelo verbo. Observemos os exemplos. A vítima foi vista ontem à noite. Quem foi vista ontem à noite? A vítima, sujeito da oração. Com uma observação, o sujeito aqui não realiza nenhuma ação. Pelo contrário, ele é paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo, que é uma locução aqui. Foi vista, ela não viu, ela foi vista. Portanto, o sujeito é paciente e o verbo está na voz passiva. Tranquilíssimo?
Próximo exemplo. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Tá ok? Aumentou-se, da mesma forma, vai indicar que o verbo está na voz passiva e o sujeito não realiza a ação, mas ele sofre, recebe a ação expressa pelo verbo. O que foi que aumentou desde ontem? A vigilância, então. A vigilância é o sujeito desta oração que não é responsável pela ação, mas recebe a ação expressa pelo verbo. Tá ok? Aliás, estes dois exemplos, se você observou, as vozes são construídas de forma diferentes. A vítima foi vista e aumentou-se. E eu fiz questão de utilizar estes dois exemplos para evidenciar uma coisa interessante. É que a voz passiva pode se dar de duas formas. Ela pode ser analítica e pode ser sintética. E o que vai caracterizar a voz passiva analítica e o que vai caracterizar a voz passiva sintética? Isso aqui é bem simples. A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, recebe ação, mais verbo auxiliar, pode ser, estar, ficar, dentre outros, mais verbo principal da ação conjugada no particípio, mais agente da passiva. Não entendeu? Muita informação? Vamos ver isso na prática. Observando os exemplos. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. O que foi tomado por Bia logo cedo? O café da manhã. Portanto, o café da manhã é o sujeito desta oração. Só que convenhamos, o café da manhã não realiza a ação expressa pelo verbo. Pelo contrário, ele sofre a ação expressa pelo verbo, que no caso aqui foi tomado. Portanto, foi tomado é um verbo que está na voz passiva analítica. Deu para compreender? Segundo exemplo. A casa foi aspirada por nós. Sujeito da oração, a casa. Verbo na voz passiva analítica, foi aspirada. Agente da passiva, por nós. O agente da passiva é o responsável pela ação expressa pelo verbo. Só para nós compreendermos. Resumindo, a casa toda é o sujeito paciente desta oração. Foi tomada é o verbo que está na voz passiva analítica. Verbo formado por verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Tá ok? Mais o agente da passiva. Esta é a formação da voz passiva analítica. Tranquilo? Golinha? Só sossego? Agora vamos ver a voz passiva sintética. O que é que caracteriza a voz passiva sintética? É bem simples. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido a que ela é chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome se. Esta voz passiva sintética é formada por verbo conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural, mais o pronome apassivador se, mais sujeito paciente. Vejamos aqui. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Tomou-se é o verbo que está na voz passiva sintética. E a estrutura é essa. Verbo
mais o pronome apassivador, tá ok? Verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, constituindo, portanto, a voz passiva sintética neste caso específico. Tomou-se, verbo na voz passiva sintética, o café da manhã logo cedo. Perfeito? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Próximo exemplo. Aspirou-se a casa toda. Então, aspirou-se, verbo na voz passiva sintética, a casa toda, sujeito da oração. Assim como no exemplo anterior, o café da manhã constitui o sujeito desta oração. Beleza? Terceiro e último exemplo da voz passiva sintética, já se fez o trabalho. Se fez é o que vai constituir, neste exemplo específico, o verbo na voz passiva sintética. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. O se, observando que está antes do verbo devido ao processo de colocação pronominal. Esse advérbio aqui vai servir como termo que puxa o pronome para antes do verbo. Se você tem alguma dúvida sobre colocação pronominal, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você tenha acesso e relembre e aprenda sobre colocação pronominal. Tá ok? Portanto, no terceiro e último exemplo aqui, se fez é o verbo que está na voz passiva sintética. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome apassivador se. O trabalho é o sujeito desta oração. Tranquilo? Então já vimos voz ativa, já vimos voz passiva. Próximo passo é conhecermos a voz reflexiva. E o que vai caracterizar a voz reflexiva? Isso aqui é bem simples. Na voz reflexiva, nós vamos ter uma coisa interessante. É como se tivesse a união da voz ativa mais a voz passiva. Como assim? Lembremos-nos, voz ativa, o sujeito é agente, é o responsável pela ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Na voz reflexiva, o sujeito é simultaneamente agente e paciente. Ou seja, ele tanto pratica quanto recebe a ação expressa pelo verbo. Vejamos os exemplos a seguir. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem se penteia? A velhinha. A velhinha, portanto, é o sujeito desta oração. E observemos, ela realiza a ação e ao mesmo tempo sofre a ação, pois é ela mesma que penteia e se penteia. Deu para entender a lógica? Então, na voz reflexiva, o sujeito realiza e sofre a ação simultaneamente. É o que nós observamos aqui neste exemplo especificamente. Próximo exemplo é: eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Sujeito da oração, eu. Eu realiza e também sofre a ação expressa pelo verbo simultaneamente. Não entendeu? É simples. O sujeito eu tanto é quem corta como é quem foi cortado. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Tranquilíssimo, fácil demais da conta. Alô, é para isso que temos inteligência. Então, muito fácil. Mas não para por aqui o que nós temos para conhecer e aprender
sobre vozes verbais. Nós vamos também observar que há uma formação da voz reflexiva. A voz reflexiva é formada por verbo na voz ativa mais pronome oblíquo. Olha que interessante. A voz reflexiva é formada por verbo na voz ativa mais pronome oblíquo me, te, se, nos, vos, que serve de objeto direto ou, por vezes, até mesmo de objeto indireto e representa a mesma pessoa que o sujeito. Obviamente, pois é uma voz reflexiva. Exemplos: atropelou-se em suas próprias palavras. Quem se atropelou? Ele. Ele atropelou quem? A si mesmo. Atropelou-se, voz reflexiva. Tá ok? Verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo, que é um pronome reflexivo. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Machucou-se é o verbo que está na voz reflexiva. Tranquilíssimo, golinha, fácil demais. A voz reflexiva também pode ser recíproca. O que vai caracterizar a voz reflexiva recíproca é simples. Isso acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo, que também são pacientes. Repetindo, na voz reflexiva recíproca, os sujeitos ou o sujeito tanto vai realizar e sofrer a ação, só que com detalhe, eu terei dois ou mais sujeitos envolvidos, tá ok? Vejamos os exemplos. Eu, meus irmãos e meus primos damo-nos bastante bem. Damo-nos é o verbo que está na voz reflexiva recíproca, pois indica que eu, meus irmãos e meus primos, que formam o sujeito composto desta oração, simultaneamente realizam e sofrem a ação. Claro, se você não lembra do que é um sujeito composto, eu te recomendo a assistir a aula sobre tipos de sujeitos e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para você ter acesso. Beleza? Próximo exemplo. Aqui, os dias passam-se com muitas novidades. Passam-se é um verbo que está na voz reflexiva recíproca, pois indica que os dias simultaneamente realizam e sofrem a ação expressa pelo verbo. Terceiro e último exemplo, Sofia e Lucas amam-se. Que fofinho! Sofia e Lucas simultaneamente realizam a ação e sofrem a ação expressa pelo verbo. Belezinha? Tranquilo? Fácil demais da conta. E aqui nós vamos resumir as vozes verbais neste seguinte quadro. Quando é que eu tenho voz ativa? Quando o sujeito é agente, ou seja, realiza a ação expressa pelo verbo. Exemplo, vi a professora. Eu vi a professora. Na voz passiva, nós teremos sujeito paciente, aquele que sofre a ação. Exemplos, a professora foi vista, voz passiva analítica, e alugam-se casas, voz passiva sintética. Já na voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente, pois realiza e sofre a ação. Exemplo, cortei-me com uma tesoura. Por hoje é só.
Espero que você tenha gostado. Portanto, não esqueça, dê o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Tchauzinho, um forte abraço e até a próxima aula. Fui!